No Rio de Janeiro, os investimentos do país para receber a Copa do Mundo também têm provocado disputas. Uma delas envolveu a intenção do governo de demolir um prédio histórico que fica ao lado do Maracanã. É sob o olhar curioso dos operários do Maracanã que os índios iniciam a toré. Eles cantam e dançam para celebrar a união das aldeias. E unidos, representantes de 12 etnias e muitos apoiadores brancos lutam por um mesmo sonho: preservar o antigo Museu do Índio. Eles ocuparam o local em 2006. Cacique Tucano, líder da aldeia, revela que o projeto número 1 é a criação de uma instituição de ensino. Uma universidade com ensino diferenciado, que mantenha a sua língua, mantenha a sua cultura. Porque nós não podemos ficar agora, para o resto das nossas vidas, como objeto de pesquisa. Nós queremos avançar. No início desse ano, os indígenas foram notificados pelo governo do estado para deixarem o local, que seria demolido por conta das obras no entorno do Maracanã. O prédio fica na rua Mata Machado, bem ao lado do estádio, que está sendo reformado para a Copa das Confederações deste ano e o Mundial de 2014. Foi aqui que uma parte importante do indigenismo brasileiro se desenvolveu, mas o local está abandonado há mais de 3 décadas. Tem pouca luz, o fio está passando aqui embaixo. Aqui à esquerda ficavam os banheiros. E essa escada aqui completamente danificada, vários degraus de mármore, como a gente pode perceber, foram arrancados pelos moradores de rua que ocupavam esse espaço. Nesse espaço, por exemplo, a gente também consegue ver que o forro está soltando, está caindo, até perigoso, os fios passando a mostra aqui. Um estado de degradação que não lembra em nada os anos de ouro do museu. Não é possível dizer exatamente a data de inauguração do casario. O certo é que ele foi construído num terreno que pertenceu ao Duque de Saxe, genro do imperador Dom Pedro II, em meados do século XIX. O imóvel se tornou propriedade do Ministério da Agricultura após a proclamação da República. Mais tarde, virou patrimônio da Companhia Nacional de Abastecimento e foi vendido para o governo do estado do Rio em outubro do ano passado. O prédio, originalmente, foi doado por um genro do imperador Dom Pedro II, foi uma dotação que ele fez, pela qual ele determinava que fossem feitos estudos de sementes nativas e dos seus domesticadores, que são os índios. Nas primeiras décadas do século XX, o edifício abrigou o antigo Serviço de Proteção ao Índio, precursor da FUNAI. Foram nestas salas que o Marechal Rondon recebeu lideranças indígenas que começavam a estabelecer contato. O Raoni, quando saiu a primeira vez, e o seu povo foi contatado em 52, foi recebido ali naquele prédio, por Rondon, né? Então é um prédio que guarda memórias históricas, ali foram guardados todos os arquivos de Rondon, quando ele criou a linha telegráfica Cuiabá-Porto Velho, os filmes que foram feitos, os filmes feitos por Roquete Pinto, na época que seguiu o Rondon em 1912, estavam lá. Depois foram transferidos para outros lugares. Mas foi em 1953 que o espaço ganhou a destinação que o marcaria para sempre. É quando Darcy Ribeiro funda o primeiro Museu do Índio da América Latina, que funcionou aqui durante 25 anos. Nos salões amplos, exposições e um rico acervo sobre a cultura indígena. Foi no museu que o primeiro curso de pós-graduação em antropologia no Brasil inteiro, antes de qualquer universidade brasileira, foi feito dentro do museu, né? Darcy cria o primeiro curso de mestrado, doutorado dentro do Museu do Índio. Inclusive foi dentro do museu, através de um trabalho de campo de Eduardo Galvão, onde que surgiu o primeiro momento da criação do Parque Indígena de Xingu, que hoje tem 20 mil quilômetros quadrados de área. O museu mudou de endereço em 1978, quando a FUNAI foi transferida para o Ministério da Justiça, e o antigo casarão ficou sem uso. Um dos
dos principais argumentos dos responsáveis pelo projeto do Maracanã é de que a permanência do museu aqui atrapalharia a dispersão do público na saída do estádio. Mas especialistas, arquitetos que já estiveram por aqui, atestaram que o prédio não atrapalharia em nada a circulação dos torcedores. Vistoria do Conselho Regional de Engenharia, parecer técnico de escolas de arquitetura, laudo antropológico e até um ofício da FIFA concordam com a preservação do espaço pelo valor histórico e cultural. No projeto divulgado no site do Portal da Copa, o prédio aparece preservado. Todos esses documentos foram reunidos em 2 ações movidas pela Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro contra o governo do estado. A intenção era impedir a demolição do antigo museu e garantir a destinação do local para a causa indígena. Os tribunais têm admitido, pela sua jurisprudência, a possibilidade do uso capião em face de empresa pública federal em relação a imóvel que não tem uma destinação pública, que é o caso, o imóvel que está abandonado há bastante tempo. Já teria decorrido aí, pela ocupação, pela posse dos índios, mais de 5 anos. Estaria caracterizado o chamado uso capião coletivo. A Defensoria também recebeu apoio de movimentos sociais que entregaram documentos com mais de 10 mil assinaturas. Além disso, o caso repercutiu na imprensa internacional. Antes que a Justiça decidisse o futuro do museu, o governador Sérgio Cabral mudou de ideia. Anunciou que vai promover o tombamento do prédio, processo que nos últimos 15 anos havia sido arquivado tanto em esfera federal quanto estadual, o que para o defensor significou uma inversão de valores. O interesse político ele se sobrepôs ao interesse técnico, tá? Porque o interesse técnico era pelo tombamento. E aí, quando chegou no alto escalão de governo, o interesse político entendeu por arquivar o pedido de tombamento. Ainda não é possível dizer se o velho museu será reaberto, mas as paredes que abrigaram a história do indigenismo brasileiro, pelo menos elas, devem resistir ainda mais ao tempo. Nós não podemos ficar agora na virada do 3º milênio como primitivos. Nós não queremos ser vistos como essa forma. Nós queremos ser vistos como cidadão, como seres humanos, trabalhar e viver com dignidade.